Olá, amigos e amigas do Estadão. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para você, a depender do momento em que você nos acompanha e nos prestigia. Eu sou o Felipe Frazão, repórter de internacional do Estadão, e hoje a nossa conexão, nossa ponte aérea Brasília-Paris está realocada. Na verdade, é Bogotá-Paris, porque eu estou na Colômbia e faço uma conexão com o nosso companheiro, meu amigo João Caminoto. Como vai, Caminoto? Olá, Felipe. Olá, audiência. Tudo bem? Uma curiosidade, Felipe, onde você está aí? Está ouvindo um barulho? O que é isso aí? Olha, eu estou num café aqui, num restaurante. Na verdade, eu já saí de Bogotá, que eu vim preparar uma reportagem especial para o Estadão, e aqui nos arredores, né? Estou há 2 horas, mais ou menos. Se a cidade de Bogotá tivesse um trânsito leve, razoável, chegaria a 1h30, 70 quilômetros. Estou em Cundinamarca, que é um dos departamentos colombianos, dos estados da Colômbia, em Nemocón, que é uma cidade bastante agradável aqui, mas a gente precisa se conectar, né? Está no alto, estamos pertinho aqui da Cordilheira dos Andes, né? 2.800 metros de altitude. E consegui um cantinho aqui para a gente fazer a nossa conexão e conversar um pouco sobre a agenda dessa semana agitadíssima, né, Caminoto? E a razão de eu estar aqui é, já adiantando para a nossa audiência, né, para os nossos amigos que nos acompanham, é porque o presidente Lula esteve aqui na Colômbia, veio, gastou um dia inteiro bastante tumultuado, confuso, de uma visita ao presidente da Colômbia, o presidente Gustavo Petro, com quem ele tem muitas afinidades políticas e que o convidou para vir para cá, Caminoto. E foi um bate-volta, né, Felipe? Um bate-volta intenso, vamos dizer assim. Mas qual foi o tema principal da viagem? Fora, obviamente, teve tudo aí, os encontros, tal, formais, mas o tema principal foi Venezuela, não? Venezuela, né? Venezuela dominou. Era esperado já isso, a gente já antecipou bastante no Estadão, caminhou a pauta. O que não se esperava, né, na verdade, é que fosse uma coisa tão nova, tão diferente, que foi apresentada aqui, e que as pessoas estão tentando entender ainda, e eu confesso que eu também o sentido disso. Porque o Lula fez uma viagem para cá para discutir Colômbia, relação com a Colômbia, discutir Venezuela, discutir Gaza, discutir Ucrânia. Se a gente for ver a declaração conjunta que os governos fizeram, tem, se eu não estou enganado, ali por volta de 50 parágrafos. Nossa. Agora eu não sei o número exato, mas também não me... É tanta informação nesses dias que a gente fica confuso, Caminoto. Foi um evento atrás do outro, né? Lula correndo ele veio inaugurar a Feira do Livro de Bogotá, a convite do Petro, é um evento cultural muito importante, é o principal da Colômbia. O Brasil já foi homenageado 3 vezes, trouxe uma delegação de escritores importante, com bastante representação da sociedade brasileira, indígenas, negros, negras, mulheres, homens, enfim. A questão toda eles precisavam conversar sobre a relação entre os 2 países, sobre a relação na América Latina que está tão tensionada, a gente está vendo conflitos por todo lado, e o Lula precisava conversar com o Petro sobre como eles vão lidar a partir de agora com o Maduro, que é um amigo deles, aliado político. Os 2 deram prestígio para o Maduro, reabilitaram internacionalmente, reataram laços. É bom lembrar que tanto Colômbia quanto o Brasil estavam sem laços com o governo, e o Maduro descumpriu o que ele prometeu. E a gente esperava algo nessa linha, né, Caminoto? Porque a gente viu o Lula falando que era muito grave, o impedimento da candidatura, da principal força política de oposição. Petro também, Gustavo Petro disse que era um golpe antidemocrático, uma manifestação inédita, até então, deles, de repúdio a um ato do governo Maduro, um regime ditatorial. E, na verdade, o que apareceu foi uma proposta que o Petro foi a Caracas discutir antes com o Maduro, e com algumas forças da oposição. Ele conversou com o governador de Zulia, que é um dos candidatos inscritos, mas que é uma oposição, não tão oposição assim, né? Não é a principal força política opositora, e disse que ele quer o seguinte, vou tentar resumir aqui: vamos realizar um plebiscito para garantir que quem perder a eleição na Venezuela, essa eleição que está feita sob medida pelo Maduro, né, que não vai ser perseguido politicamente, que não vai ter que sair do país pedindo asilo, que não vai ser preso, ele quer garantia para a vida, garantia do direito político, da segurança, da integridade dessas pessoas.
Então, ele queria um plebiscito para que a população vote se ela é favorável ou não, antes da eleição, evidentemente, a um acordo como esse, que seria feito entre a oposição e o governo, o regime do Maduro. Quem pode ser contra um acordo que garanta que ninguém seja perseguido politicamente, né? Então, Felipe, usando uma expressão moderna, é bizarro isso daí, né? No mínimo, dizer. Quer dizer, você tem uma eleição que já é uma farsa, né? Aí você, o resultado da eleição na farsa, que o Maduro provavelmente vai ganhar, e se não ganhar, ele vai dar um jeito de ganhar. Aí, então, o Maduro ganhando, ele garante que não vai perseguir os derrotados. É uma palhaçada, né? Se for isso, é uma coisa totalmente. Então, quer dizer, é uma maneira, talvez, de endossar um processo que não tem nada de democrático, né? Dar uma chancela ali de alguma legalidade, alguma institucionalidade, e falar: olha, não, fica tranquilo que vocês vão perder a eleição mesmo, mas não vão perseguir. E nem isso é uma garantia, porque a gente já viu na Venezuela que o Maduro promete uma coisa. E no próximo dia já muda de ideia e já trai os seus compromissos, né? Então, é estranho, é esquisito, no mínimo, se o governo brasileiro entrar nessa conversa, mais uma vez, né? De alguma maneira chancelar uma manobra, e é quase, como a gente já falou aqui, um deboche do ditador Maduro em relação a esses países, né? Eu acho que está na hora do Brasil. Você mesmo mencionou, em algum momento, algumas semanas atrás, o presidente Lula foi um pouco mais duro com o regime de Maduro. Parece que isso foi um pouco abandonado, como a gente desconfiava, mas está na hora do Brasil deixar bem claro: olha, o diálogo está sempre aberto com a Venezuela, queremos achar caminhos, né, e não achamos que tem que ser isolado o regime venezuelano, mas não pode ficar passando a mão, né, num regime ditatorial e protelando uma situação que é inaceitável. Tanto que os Estados Unidos, por exemplo, já anunciou, acabou, né, as sanções vão voltar, né, contra a Venezuela, porque percebeu que a eleição é uma farsa. Agora, sinceramente, para mim, esse relato que você fez também para mim me causa surpresa, porque eu nunca vi algo assim. Olha, eleição vai acontecer e a gente garante que quem não perder, nós não vamos persegui-los. Palhaçada, né? Me surpreende o Petros vir com uma ideia dessa, ou lançar uma ideia dessa, me surpreende ainda mais se o governo brasileiro embarcar nisso. É até estranho, né, Caminoto? Isso diz muito sobre em que condições essa eleição está sendo realizada. Porque se precisa de um acordo antes para garantir que quem perder não vai ser perseguido, não vai ser morto, não vai manter seus direitos políticos, a sua integridade, bom, é porque a coisa não vai bem, né? Porque não se dá num ambiente democrático. E a impressão que me deu no momento é que eles vinham nessa linha, os dois juntos, né? Fustigando pela primeira vez ali, rechaçando um ato do Maduro, desaprovando, com palavras claras, né? O Maduro reagiu, falou que era um circo, que na Venezuela era uma eleição mais segura do mundo, mais transparente, tudo que não é, né? Na verdade, e que o Petro foi a Caracas e aí voltou assim, bom, tem que dizer que eu fiz alguma coisa, né? Porque eles, na verdade, os dois já participaram, né? A Colômbia e o Brasil apoiando o Acordo de Barbados ano passado, que prometia, e foram enganados, como todo mundo, né? Então a impressão que me dá é para dizer que fez alguma coisa dentro dessa lógica de Colômbia, né, de Venezuela, que existe essa recorrência a plebiscitos para discussão de assuntos políticos internos, e dentro de uma lógica também do Petro, que me parece, da Colômbia, sobretudo, né, dessa preocupação com a violência política, porque aqui é um país muito marcado por isso, tanto é que até hoje, né, depois dos acordos de paz com as guerrilhas no governo Juan Manuel Santos, até hoje não se conseguiu levar isso adiante, pelo contrário, está recrudescendo aqui, né, as dissidências não aceitam. Eu interpretaria um pouco por aí também. E veja só a situação, né, Felipe? Quer dizer, o tal plebiscito, um plebiscito para garantir a segurança dos derrotados. Agora, vai que nessa eleição
apesar dos principais líderes da oposição não poderem estar concorrendo, nós temos, a oposição ainda está desunida, a venezuelana está tentando se unir, mas vai que, né, supostamente nessa eleição, o candidato de oposição vence a eleição, né? Vence a eleição sobre o Maduro, que é altamente improvável, né? Porque antes disso teria que acontecer um monte de coisas que são quase impossíveis de acontecer. Mas vai que o plebiscito também garantiria uma derrota de Maduro, né? Então, aí a gente entra em algo que no passado, né? Que seria uma espécie de imunidade ou anistia política para o Maduro. Já tentou-se isso no passado. Quase o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, viu? Essa coisa assim, é totalmente absurda essa proposta, né? Essa criatividade, né? Que sai ali da Venezuela é uma coisa interessante. Aliás, eu olhei na tua conta no Twitter, né? Acho que foi no Twitter. E eu vi que você tirou fotos de algumas imagens no gabinete do Petros, né? Inclusive, são 4 ou 5 imagens que eu vi, me corrija se eu estiver enganado, e uma deles, ele está lá com o Maduro, né? Todo sorridente e tal. O fato é, né, Felipe, que uma coisa que o Petros e o Lula são amigos do Maduro. Eles têm similaridades ideológicas e visão de mundo. E isso fica essa dicotomia, né, da tentativa de ter um princípio democrático, mas com exceções, né? Maduro aqui, Putin lá, e por aí vai. Cuba lá, né? Então, quer dizer, é uma situação muito complicada, né, que o Brasil não consegue escapar enquanto não tiver uma posição firme em relação à Venezuela. E, aliás, você tinha perguntado, né, a posição do Brasil, Caminoto. Vou trazer aqui como se deu e o que isso transparece. Quando o Petro fala sobre essa proposta, e detalhe, foi a primeira vez que ele deu um elemento mínimo, detalhou minimamente o que ele está tratando, porque antes ele vinha falando, estou negociando aqui um acordo de paz democrática, paz política. Ele, inclusive, usa a paz total dentro da Colômbia, né? Ele que foi guerrilheiro, ele pertenceu ao M-19, um grupo guerrilheiro da Colômbia que roubou a espada de Bolívar, entre outros atos aqui que chamaram muita atenção. Anos depois foi devolvida, foi roubada em 74, devolvida em 91, e no ano passado, na posse do Petro, ela foi usada, ele ordenou que a espada fosse buscada no Palácio Presidencial, a Casa de Nariño, e levada para onde ele estava no palco, assumindo o poder na Colômbia como um símbolo, né, da espada de Simão Bolívar, que foi libertador de vários países latino-americanos, aqui, principalmente na América do Sul, do domínio da colônia espanhola. E o Petro, ele foi desse grupo, né, e ele deu essa declaração, depois de fazer esse périplo por Caracas, muito rapidamente, não quis se estender. Eu perguntei para o chanceler, depois da Colômbia, o Murillo, disse que, olha, isso aí é uma ideia, vamos ver se eles aceitam, a gente apresentou, e aí perguntei para o Lula, fiquei lá esperando o Lula sair do local onde eles estavam, no hotel, calado, não respondeu. O Lula foi questionado também ali durante o pronunciamento, também não respondeu. Perguntamos para o Mauro Vieira, o ministro, ele também não quis responder, o ministro das Relações Exteriores. E aí depois a gente foi apurando, conversando com funcionários do governo, e falaram, não, o Brasil vai dar o apoio. E aí, horas depois, saiu uma nota conjunta, né, dos dois governos, em que eles dizem que o Brasil e a Colômbia exortam os dois lados que considerem, vou ler aqui, que considerem chegar a um acordo de garantias democráticas, que possa ser referendado nas urnas. Quer dizer, pareceu que eles estavam desconfortáveis demais de admitir que apoiariam isso. Muito constrangidos. Porque senão o Lula perguntou, o jornalista está ali, só passou, presidente, o senhor apoia? O Brasil apoia? Apoio, não precisa responder mais nada, é só dizer sim, apoio, estou aqui. Não quiseram responder. E aí depois colocaram ali o apoio quase tácito ali no texto, assim, com uma linguagem diplomática bem escorregadia, mas que deu para perceber que havia, sim, um apoio do Brasil. Constrangedor. E digo mais, você falou dessas imagens, vou contar também os bastidores aqui, Caminoto, que foi interessante. Essa visita foi
completamente caótica, né? Porque o Petro atrasou 1h30 e com aquele jeitão dele, agora ele usa um boné, né? Deu um boné para o Lula deu um quadro para ele, que inclusive está na Feira do Livro, aqui também a imagem do Pelé. Tem uma imagem bem famosa do Pelé, que já fizeram várias versões, beijando artistas internacionais, beijando personalidades, e ele dando um beijo no Gabriel Garcia Marques. E Lula presenteou o Petro com essa imagem também está exposta no pavilhão da Feira Internacional do Livro. Aliás, está bem interessante, né? Quem tiver a oportunidade de visitar, vai até 2 de maio. E aí, lá pelas tantas, eu consegui passar perto de um dos corredores da Casa de Narinho, que é o Palácio Presidencial, onde despacha lá com o gabinete o Petro, no seu gabinete, e eu vi aquela sequência de imagens, a gente tinha que passar rápido correndo, e eu fiz as fotos correndo ali, mas era o Lula, o Gabriel Boric também tinha, eu acabei não conseguindo fazer a foto, mas tinha a imagem do Maduro, alguns presidentes aqui, né, e ele claramente querendo mostrar que está no circuito internacional, né, mostrou o rei de Espanha, o rei Felipe, e o Biden também tinha uma fotografia dele na Casa Branca. E ele pediu também para o Lula, e o Lula disse que vai incluir, né, vai patrocinar, vai fazer o lobby para incluir a Colômbia no BRICS, Caminoto. No BRICS. Cabe todo mundo, né? Tem essa reunião, agora vai começar uma série de reuniões, né? Autoridades do governo vão para a Rússia, justamente porque está em preparação a cúpula do BRICS em outubro, em Kazan, na Rússia. Olha, perto de outros países que estão incluir ou estão tentando incluir o BRICS, a Colômbia até que não é o menos pior, vamos dizer, nesse caso, né? O conceito do BRICS já foi ultrapassado, né? O conceito inicial de um bloco aí dos países emergentes, futuras potências e tal. E ele já virou, né, um bloco político, essencialmente político, principalmente aí sob o interesse da China, né? Então, nesse sentido é até bom, né, que entre uma democracia, né? E aqui ótimo, um país da região, né, da América Latina, que por enquanto está só o Brasil, né? A maioria é autocrata hoje no BRICS, né? Você tem democracia na Índia, na África do Sul e no Brasil. O restante são países que não são democráticos. E a África do Sul com problemas, né? Com problemas. Ainda mas com problemas. Então exatamente. Assim, já que mudou o conceito, melhor convidar a democracia do que, pelo menos para atenuar um pouco esse caráter autoritário, né, de que o BRICS assume. E cá entre nós também, cá entre nós não, para todos nós, a relevância do BRICS no cenário internacional é muito pequena, né, em termos de impacto institucional. Ele tem um impacto aí para os países que participam, mas em termos geopolíticos globais, a importância do BRICS já passou aquele encanto, né, aquela fascinação que quando foi lançado o bloco e tudo que esses países prometiam, né? A Rússia se afundou mais no autoritarismo, né, sob o Putin. A China continuou, né, e até também abandonou um pouco um discurso mais de política de mercado. Enfim, então acho que é mais um ato político de convidar a Colômbia nesse sentido. É um ato político, sobretudo porque a Argentina que declinou, né? O Javier Milei é que declinou desse convite, aí abriu-se esse espaço. A Colômbia, né? Já que a Argentina não vai entrar, por que a gente não poderia? Tem espaço? A Venezuela também quer. A Venezuela já pediu. Já pediu. O Maduro já falou sobre isso, você acredita? E a Colômbia, em termos econômicos, ela vive um bom momento. É um país que tem constante crescimento, tem uma série de acordos de livre comércio com os Estados Unidos, e isso é o que atrai, né? Isso é o que atrai muita empresa brasileira para cá. Isso foi, inclusive, discutido. Houve um fórum, o Lula falou que precisa parar com essas restrições, que não pode entrar o café colombiano no Brasil, que aí a Colômbia retalia com algum produto brasileiro aqui. Então, que tem que parar com esse negócio, que tem que liberar mais, fazer negócios, investimentos. Houve muita declaração sobre isso, o Petro pedindo e aí nesse sentido, ele é mais progressista do ponto de vista do avanço, né, do futuro, do que o Lula. Eles têm uma divergência, porque ele falou, nossa pauta de exportação é carbonizada. Quer dizer, tem petróleo, tem muitos produtos agrícolas que precisam reduzir a pegada de carbono.
E o Petro pedindo, por exemplo, que a Ecopetrol, que seria a Petrobras dele, e a Petrobras brasileira, as duas petroleiras nacionais, que elas investam em hidrogênio verde, que eles façam um projeto conjunto, que investam em energias renováveis, que haja maior integração energética. Foi uma pauta bastante extensa, de fato, mas foi extremamente tumultuado. E para não deixar de falar em tumulto também, para a gente ir para nos outros assuntos, Camilo, essa semana eu notei também, eu estive lá, antes de voltar de viajar à Colômbia aqui, o Milei mandou a ministra dele pela primeira vez, a Diana Mondino, para Brasília. Depois de dizer que ele ia apoiar o Elon Musk, que ele ia dizer que essa briga lá do Elon Musk com o Supremo, com o próprio Lula, com o governo, com o Congresso, tá batendo cabeça com todo mundo, né? Ele disse que ia ajudar o Musk em tudo que ele precisasse. Aí se encontraram nos Estados Unidos, aquilo foi descrito como um amor à primeira vista, né? Entre eles, a gente sabe de que lado o Musk e o Milei estão. E aí mandou lá a chanceler para Brasília para fazer uma declaração. Ela disse que, olha, não tem nada disso, tá? O Milei não vai interferir em nada. Deu uma bela recuada e uma pauta que era importantíssima na relação entre o Brasil e a Argentina também foi mais uma vez contaminada, e é mais uma amostra, né, de que essas ideologias, essas posições ideológicas, elas estão atrapalhando a relação entre dois sócios, né, Camilo? Dois países que têm uma integração profunda, econômica, social e diplomática também. E é interessante eu tive a oportunidade de conversar com a chanceler quando ela esteve no Fórum Econômico Mundial, né, em Davos, em janeiro passado, e ficou claro isso que você está falando, ela e outros ministros, mas principalmente ela, de uma maneira muito firme, uma posição muito mais sóbria, né? Firme, mas muito mais sóbria do que o presidente Milei, principalmente em termos aí do Mercosul, das relações bilaterais, etc., né? Então, mas não deixa, mas assim, a coincidência, né, dos acontecimentos dessa semana realmente foi essa relação Brasil-Argentina, mas principalmente Milei e Lula, ainda vai dar muito assunto nos próximos meses, né? Nós vamos ter muita coisa ainda para comentar sobre isso, com certeza. Eu a vejo como uma espécie de para-choque ali, viu? Caminho do amortecedor. Muita gente já usou essa imagem na política, mas é exatamente isso que ela e o Mauro Vieira do lado do Brasil, e o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, que aliás tem um acesso impressionante lá ao governo, eles estão tentando fazer, né? Fica complicado, né? Uma saia justa, toda hora passa também por situações desagradáveis por causa dessa divergência política. E o que o Brasil também teve que explicar que foi desagradável essa semana foi a sua posição sobre o ataque que o Irã executou a Israel, né? Com aquelas 300 e tantos drones e mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro e sabe-se lá o que mais que eles lançaram das suas bases, das suas milícias apoiadas, e de Teherã diretamente também. O Brasil primeiro se posicionou dizendo que tinha muita preocupação com o que estava acontecendo, mas sem condenar um ataque. E isso claramente causou críticas dentro do governo, fora do governo, a política brasileira, cobranças internacionais, cobranças do lado de Israel. E o ministro Mauro Vieira teve que dizer que, não, na verdade o Brasil condena, sim, mas é que a gente não tinha ainda a dimensão do que estava acontecendo lá. Ficou muito ruim, pegou mal. Pegou muito mal, viu, Felipe? Aqui fora, assim, as pessoas já... A imagem do Brasil, né, do atual governo brasileiro, da política externa brasileira, já não é boa, né, com essa questão da Rússia, né, do Putin, da Ucrânia, né, condenar o Putin, procurar uma aproximação com o Putin, etc. E agora, com essa questão do ataque direto, né, do Irã contra Israel, isso só... essa hesitação, né, do governo brasileiro, enorme hesitação, totalmente queria ajuda a agravar, né, essa moldagem do país no exterior, né? O Irã é um país notoriamente que apoia, né, ações terroristas, né, grupos terroristas, fez um ataque contra Israel declarado, de grandes proporções, não vamos esquecer isso,
O Israel soube, né, os outros, com os aliados, se defendeu, mas foi um ato grave, que vai ter muitas consequências ainda, né? Esse capítulo não acabou. Nós estamos aí aguardando a resposta de Israel ao ataque, que deve acontecer, né? Israel já disse que não vai ficar sem resposta. Essa é a grande questão hoje, o grande temor. Um conflito mais ampliado na região, no Oriente Médio, é visto quase que inevitável, né, pelos países, pelos principais países. Há um esforço diplomático enorme nesse momento para tentar que a resposta de Israel seja contida, né? O grande temor é que Israel ataque as bases de desenvolvimento de energia nuclear, né, de nucleares do Irã, e o Irã avisou já que, se isso acontecer, haverá uma grande escala, né, haverá uma vai resposta escalar, né? muito severa. Então, eles parece te interromper, eu vi, mesmo estando aqui na Colômbia, parece que eles fecharam algumas instalações nucleares, inclusive a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. Não pôde inspecionar. Tomaram algumas medidas de segurança, né? E hoje, Felipe, falaram que a liderança lá da Guarda Revolucionária falou que se houver um ataque contra instalações nucleares, o compromisso do Irã de não desenvolver armamentos nucleares, dos quais eles estão muito próximos, né, no enriquecimento do urânio, pode ser esquecido, e o Irã pode partir para o desenvolvimento, sim, de armas nucleares. Então, é uma situação gravíssima, né? E por isso que nós estamos vendo, inclusive, o impacto disso no nervosismo nos mercados, né? Mercados financeiros, etc. Obviamente, não é só isso, o principal fato é a política de juros nos Estados Unidos, mas a situação geopolítica, o impacto no preço do petróleo, isso tudo, né, é muito grave. E aí resta ver qual vai ser a posição brasileira, né? Uma situação nessa... Se você começa errado num posicionamento, né, que foi o ataque, como é que você vai... Quer dizer, se Israel, vamos supor, né, que Israel venha mesmo atacar o Irã, né, dar uma resposta, o Brasil vai condenar de imediato o ataque israelense, começa a ficar difícil, sabe? Sim. Esse viés ideológico em relação aos princípios morais internacionais. Então, infelizmente, eu acho que o governo, mais uma vez, pisou na bola na reação ao ataque iraniano. É isso, Caminoto. Vamos encerrar para a gente poder voltar na semana que vem. Aí, né? Vou acabar de almoçar também, né, Felipe? Já até levaram o meu prato aqui, viu? Mas eu vou pegar voo ainda hoje, então, de volta para o Brasil. Semana que vem a gente vai fazer a nossa volta a ser Brasília-Paris e não ponte aérea Bogotá-Paris. Boa viagem de volta. Até semana que vem, Felipe. Até semana que vem, pessoal. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.